Primeira notícia, Bitcoin bate nova máxima histórica ao superar a marca de 65 mil dólares. Vamos tomar um gole de cerveja que o negócio hoje tá louco. E isso aqui, obviamente, né, tá em tudo que é noticiário, vai sair na Globo falando mal, vão meter o pau no Bitcoin, vão falar que Bitcoin não tem lastro, vão falar que Bitcoin é poluente, vão falar que não serve para nada, aquela maravilha. Eu quero mais é que o William Bonner compre Bitcoin por $1 milhão, tá? É o preço pro William Bonner aqui na promoção. 65 mil dólares tá barato. Então vamos seguir aqui, abrindo já esse gráfico aqui, que é o gráfico diário, tô meio perdido hoje, estão percebendo, né? Mas aqui é o gráfico diário de preço do Bitcoin. Olha que maravilha. Vocês lembram que o grande problema aqui do gráfico era essa resistência aqui dos 61.700 dólares, né? Olha como o preço vinha batendo vários dias aqui, não conseguia romper. E aí agora, depois desse rompimento, como seria esperado, né? Como aconteceu aqui atrás também quando rompeu essa resistência, o preço disparou, atingindo aqui 67 mil dólares e agora deu uma recuada, está ao redor de 66 mil dólares, continuando nessa tendência absurda de alta que ainda deve levar algum tempo para ter alguma correção mais forte. Já no gráfico mensal, olha que coisa incrível, tá? Aqui atrás vocês têm 2013, aqui na frente vocês têm 2021. E olha só essa loucura, tá? Exatamente a mesma coisa, tá? Eu já falei para vocês isso em outros vídeos, né? Mas continua igual. Impressionante a gente notar isso, né? Daqui do fundo do poço, a gente tem uma subida vertiginosa com 2 momentos de queda em 2013 e 2 momentos de queda, 2 meses de queda aqui também em 2021. Atinge um pico marcado pelas linhas brancas, tá? Então, 2013 bateu esse primeiro pico aqui, 2021 bateu esse primeiro pico aqui. Depois do pico, o que acontece? 2 velas, né? 2 meses de queda, seguidos por 2 meses de alta. 2 meses de queda, seguido por 2 meses de alta. Depois, 1 mês de queda, 1 mês de queda. Estamos nessa vela aqui em 2021. Em 2013, o que aconteceu? Rompeu o pico anterior e disparou. 2021 rompeu o pico anterior e disparou, como vocês estão vendo aqui. Sempre que acontece um rompimento de um pico anterior, o que acontece é uma subida absurda, tá? Aconteceu aqui, aconteceu também quando aconteceu esse rompimento aqui, ó. Olha a altura que a gente tem desse segundo pico de 2013. Quando rompe aqui em 2017, olha a disparada de preço. Mesma coisa pode acontecer agora em 2021. É isso que o Dan Morehead postou aqui no Twitter. Ele disse que o Bitcoin tende a disparar após superar a sua alta histórica. Na média, isso foi de 8,8 vezes num período de somente 166 dias. Abrindo o gráfico aqui para vocês, notem, aqui está o primeiro pico de 2013. Quando acontece esse rompimento aqui na frente, em 31 dias o Bitcoin sobe 5 vezes. Tem noção? 5 vezes em 30 dias? Já que em 2017, o que aconteceu? Na hora que ele rompe essa alta histórica do segundo pico de 2013, em 348 dias ele sobe 18 vezes. Olha o absurdo. Já que em 2020, quando ele rompe aquele topo de 2017, o que acontece? Em 120 dias ele sobe 3,2 vezes. Outra subida impressionante. E hoje acabamos de romper a alta histórica anterior. E aí, vai subir quanto? 3 vezes? 18 vezes? 5 vezes? A média de 8 vezes? Não sabemos, mas sabemos que é sempre uma subida violenta. Quem tenta ficar vendido nesse momento costuma ficar fora da corrida. E essa forte subida do Bitcoin não está mexendo somente com o nosso ânimo, né? Como dá para perceber aqui no vídeo. Está mexendo também com o ânimo dos políticos, dos governos. Os governos que sempre falaram mal do Bitcoin, que o Bitcoin não serve para nada, começam a se curvar ao crescimento do Bitcoin. Ele é inevitável e, pouco a pouco, todos os governos estão mudando as suas características para se adaptar a uma nova realidade. A começar pelo próprio governo brasileiro, que está falando em regulamentar, em embarrear as criptomoedas, mas saem notícias como essa aí da tela. Gastos públicos do Brasil serão rastreados usando a blockchain do Bitcoin, via Lightning Network. A ferramenta anticorrupção, chamada GovToken, está sendo desenvolvida na rede Bitcoin usando a Lightning Network. E aí vem o primeiro questionamento. Por que será que o governo não está usando uma altcoin muito mais rápida do que o Bitcoin, muito mais barata do que o Bitcoin, como, por exemplo, a Nano, que todo mundo fala que é melhor do que o Bitcoin tecnologicamente? Porque eles estão usando uma tecnologia ultrapassada feito Bitcoin.
E aí a matéria nos esclarece. Vamos lá embaixo para a gente ver o que os desenvolvedores falaram. Segundo os desenvolvedores do projeto, a escolha da rede do Bitcoin para basear o Gov Token se deu principalmente por conta da sua robustez e segurança. Notem, robustez e segurança. Funcionando sem interrupção ou ataques bem-sucedidos desde 2009. Além disso, segundo eles, por ser a blockchain mais distribuída do mundo, o protocolo está apoiado em milhões de computadores. Para driblar a baixa escalabilidade e o tempo de geração de novos blocos, o Gov Token usa Lightning Network, rede que roda na segunda camada da blockchain do Bitcoin, e é o principal meio de escalabilidade do protocolo. E como vocês sabem, também existe um discurso de que o Bitcoin é somente uma moeda e que sua rede, a sua blockchain, não será usada para outras funcionalidades, como acontece em outros projetos, como por exemplo a Ethereum, a Cardano, né? Mas olha o que continuam falando aqui na matéria. Geralmente, a Lightning Network é usada para fins de carteira digital ou como terminal de pagamentos, o que o pessoal geralmente associa ao Bitcoin. No entanto, os desenvolvedores do produto decidiram aplicá-la como meio de comunicação entre as partes para otimizar a velocidade de registro de dados e agilizar as transações. Ou seja, seria mais um motivo para eles usarem outra criptomoeda, outra altcoin, como por exemplo a rede da Ethereum, que permite aplicativos diferentes para comunicação, como estão fazendo aqui, mas mesmo assim eles decidiram usar o Bitcoin e a Lightning Network. Por que eles fizeram isso? É simples, o melhor dinheiro, a melhor moeda, não é aquela que é tecnologicamente superior, e sim aquela de maior confiança. Tanto que o ouro permaneceu sendo a melhor moeda durante milênios, mesmo com o avanço da tecnologia. O ouro não é uma tecnologia avançada, mas ele tem mais confiança do que qualquer tecnologia melhor que foi lançada depois. As pessoas confiam mais no ouro como moeda do que nas outras. Mesma coisa com o Bitcoin, que foi a primeira rede, é a maior rede, é aquela que foi mais testada, é a rede de maior confiança entre as pessoas e, portanto, vai funcionar sempre melhor como moeda do que outras opções tecnologicamente superiores que eventualmente sejam lançadas. A cada semana vão lançar uma nova tecnologia, mas não importa. Assim como o ouro, o Bitcoin tende a continuar sendo a melhor moeda ao longo de muitas e muitas gerações, porque dinheiro é uma rede de confiança. Até o próprio governo prefere adotar o Bitcoin do que uma altcoin qualquer. Mas aí nós entramos no segundo ponto ligado a essa notícia. Será que é bom usar uma tecnologia super eficiente, super segura, como a blockchain, a favor do Estado para evitar a corrupção? Vamos pensar aqui, qual é a finalidade teórica do Estado? É ser um intermediário de confiança entre as partes. Então você tem, por exemplo, a justiça estatal para garantir ali a confiança, né, entre as partes que estão disputando um processo. Ou você tem um cartório para ter uma confiança de que aquele documento é válido. Ou você tem, por exemplo, uma moeda estatal. Então ela assegura a segurança ali para o país, para as pessoas que estão fazendo trocas. Essa moeda vale alguma coisa, né? Em teoria, o Estado serve para isso. Mas o que acontece quando o Estado substitui ele próprio por uma tecnologia descentralizada? A confiança agora não está mais no Estado, está sim na blockchain. Então vem a pergunta, para que serve o Estado? Se as pessoas, se as partes agora podem fazer transações e depender da confiança somente de uma blockchain, para que serve todo o aparato estatal? Se a confiança não está nesse intermediário chamado Estado, está na blockchain, por que não eliminar o Estado e ficar somente com a blockchain? Afinal, essa blockchain evita corrupção, evita desvio de dinheiro e não te cobra nada por isso. Você não tem que pagar político, não tem que pagar todos os funcionários públicos. Olha que maravilha. Toda a sociedade sai ganhando. Não paga imposto, não paga taxa, não paga absolutamente nada. Você simplesmente faz transações com outras pessoas, né? E, por exemplo, ao invés de você ir no cartório registrar o seu imóvel, esse registro vai estar assegurado dentro da blockchain para qualquer um ficar sabendo quem é o dono do imóvel. Você não precisa de um cartório. Mesma coisa com relação à justiça estatal. Você não precisa de um juiz estatal dizendo quem está certo com relação ao contrato. O contrato inteligente pode estar dentro da blockchain e ali automaticamente será decidido conforme as regras daquele contrato. Então, notem como o Estado está perdendo sentido. A cada dia que passa, a tecnologia vai matando a necessidade de um Estado.
E o aspecto negativo de você colocar essa blockchain, essa ferramenta anticorrupção, é que corrupção, ao contrário do que o Estado te diz, não é algo negativo. Negativo é o dinheiro que eles roubam de você, chamando de imposto. O imposto é o problema, não a corrupção. Depois que o bandido tomou o seu dinheiro, o que ele vai fazer com o teu dinheiro pouco importa. E, na verdade, existem duas opções. O bandido pode roubar o seu dinheiro e investir ele contra você, porque é isso que o Estado vai fazer. Ele vai investir em fiscalização, ele vai investir em combate à sonegação, ou seja, impedir que você consiga fugir do roubo, tudo aquilo que é contra você. Você será punido. Ele vai colocar justamente esse dinheiro que roubou de você contra você. Por exemplo, financiando campanha de bandidos também, entre outras coisas. A segunda opção é o bandido levar o teu dinheiro e gastar, sei lá, com Ferrari, com jatinho. Essa é a melhor opção. Porque aí ele não está investindo dentro da máquina pública para te ferrar. Ele não está investindo em te fiscalizar. E é a melhor opção, né? A corrupção acaba sendo a melhor opção do que o investimento no Estado. O parasita vai dizer que vai pegar esse dinheiro e dar para os mais pobres. Claro que não, senão você não tinha nem mendigo na rua, né? Ele vai pegar esse dinheiro e investir em coisas como, por exemplo, isso aqui. Temos que criar um imposto para o Bitcoin, diz secretário da Receita Federal do Brasil. Ele precisa de dinheiro para quê? Para conseguir fazer esse tipo de coisa, que não é barato. Precisa de regulamentação, precisa pagar alguns políticos para liberarem esse tipo de imposto. E aqui na matéria vamos ver o que o Parasita diz. Hoje em dia não existe mais comércio somente na forma tradicional. Eu uso a moeda digital para comprar um monte de coisa. Eu não compro com dinheiro tradicional. Então isso não pode deixar de ser considerado se nós estamos discutindo como uma nova tributação possa incidir, disse ele. Então quer dizer, ele mesmo assume que ele não usa mais o dinheiro tradicional. Ele usa moeda digital. O Parasita está dizendo para a gente que o que a gente faz é o correto, tanto que ele também faz. Mas ele bota aqui de uma forma bem clara para a gente que ele precisa imposto sobre Bitcoin. Para quê? Para pagar, obviamente, o salário dele, né? É para isso que serve o Estado, para transferir dinheiro da gente para a mão desse pessoal que vive dentro do Estado. E com esse crescimento do Bitcoin, os olhos desses bandidos ficam cada vez mais abertos, a ponto de, cada vez mais preocupados com Bitcoin, Banco Central deve atropelar o Congresso e editar medidas para regulamentar as criptomoedas. Notem a palavra atropelar o Congresso. Pouco importa qual é a regra do país, Constituição, o que vale, o que não vale. Eles precisam acelerar para conseguir passar essas regulamentações do Bitcoin para que eles consigam pegar parte desse dinheiro. Então vamos atropelar o Congresso. Como é que você atropela o Congresso? Claro, você tem que molhar a mão de algumas pessoas. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da arrecadação. Se acontece uma corrupção, se tem vazamento nesse balde, fica mais difícil deles terem dinheiro para investir contra a gente. É por isso que corrupção não é algo ruim. Ruim é o imposto. Ruim é quando tiram o dinheiro da gente. Depois que tiraram, já era. Eles vão investir ou contra a gente ou para o luxo deles. Entre as duas opções, eu prefiro que gastem aí com luxos, né? Ou bote mala dentro do apartamento cheio de dinheiro. Essa, infelizmente, é a melhor das opções. E se eles tiverem sucesso nessa empreitada aqui de arrecadar dinheiro para investir contra a gente, o que vai acontecer no futuro é o que está acontecendo na Estônia. Regulador da Estônia quer revogar todas as licenças de exchange de criptomoedas no país. Vocês viram aí vários canais libertários falando bem da Estônia, né? Que país fantástico, um país de portas abertas para digitalização. Você praticamente não paga imposto, você pode migrar sua empresa de criptomoeda para lá sem problema nenhum, que o Estado não vai te atacar, né? É um Estado quase perfeito. Não existe Estado perfeito. Eles simplesmente vão te dar um golpe, vão fazer uma armadilha. Venha para o meu país. Na hora que eles percebem que aquele negócio começa a dar dinheiro, o que eles fazem? Vamos revogar, tira a licença, vamos mudar tudo, como a própria matéria vai falar aqui. Os reguladores financeiros da Estônia querem revogar todas as licenças de bolsas de criptomoedas em um esforço para reiniciar todo o regime regulatório. Olha o que o Parasita falou. Zerar a regulamentação e começar a licenciar tudo de novo. Então olha que legal, você é um empresário, você investe milhões lá no país, leva a tua empresa, tem uma regrinha lá que os caras definiram, quando você faz todo o investimento, muda a regra do jogo. Olha que interessante, né? Depois está ganhando de 2-0, aí eles falam, não, agora a vitória é só de 3-0 para cima. Pô, mas mudou a regra.
É assim que funciona com bandido, né? Negociar com bandido é isso aqui. Mecker afirmou que o público não está ciente dos riscos da indústria de criptomoedas. O público não está ciente dos riscos de ter um Estado, de lidar com político, de enxergar político como solução e não como problema. De acordo com o funcionário, essas empresas só usam suas licenças para movimentar somas muito grandes, enquanto a Estônia não ganha nada com isso. Traduz a Estônia por político, né? Então, as empresas estão conseguindo movimentar somas sem serem roubadas e o político não está ganhando nada com isso. Olha como ele fica triste, né? Mecker propôs introduzir requisitos de capital mais rígidos para a indústria, incluindo, potencialmente, obrigar as empresas de cripto a ter pelo menos 350 mil euros em dinheiro estatal. É claro, ele quer te roubar. Se está usando criptomoeda, fica difícil de te roubar. Então o que você faz? Obriga o empresário a ter papelzinho, porque aí o governo vai lá e rouba o papelzinho. Cara, a milícia é sensacional. Mas então quer dizer, Guilherme, que o uso da blockchain por parte dos governos vai tornar esses governos super eficientes, sem corrupção e, portanto, que vão ferrar a nossa vida, porque vão investir contra a gente? Não. Porque existe aqui uma saída. Políticos, assim como a gente, não querem ter suas contas, seus gastos monitorados, nem por bancos, nem pelo próprio governo. Como é que eles vão fazer corrupção? Como é que eles vão conseguir viver e ganhar mais dinheiro se tiver alguém ali monitorando tudo que eles fazem? E como é que eles evitam esse tipo de monitoramento? A Rússia está dando uma dica para a gente. Rússia pretende substituir as reservas de dólares americanos por ativos digitais a longo prazo. Como assim, Rússia? Por que você vai trocar a moedinha estatal? Vamos ler aqui. Enquanto a Rússia continua empurrando a desdolarização, o Ministério das Relações Exteriores está considerando substituir o dólar dos Estados Unidos não apenas por moedas fiduciárias tradicionais, mas também por moedas digitais. O funcionário russo observou que a campanha de desdolarização da Rússia vem em linha com os esforços do país para evitar os desafios impostos pelas sanções do governo dos Estados Unidos. Olha o que ele afirmou. Os pagamentos em dólares americanos passam por bancos americanos, que permite a Washington bloquear qualquer transação que considere suspeita. O que ele está dizendo é o seguinte: tem gente monitorando como a Rússia gasta o seu dinheiro. E isso não é nem um pouco bom para a Rússia. É por isso que eles querem trocar o dólar, que está sob controle dos bancos americanos, por moedas criptográficas, por criptomoedas, que não tenham esse controle. Assim, os russos, os políticos russos, né, os parasitas, conseguem gastar da forma que eles bem entenderem. O que ele não percebe é que, ao fazer isso, ao largar a moeda estatal, ele também perde o controle sobre a gente. É a mesma coisa que nós vamos fazer ao utilizarmos criptomoedas. E não achem que vai ser diferente no Brasil. Na hora que tiver tudo ali bem amarradinho, né, blockchain para evitar corrupção, real digital, tudo monitorado, você acha realmente que o político não vai roubar dinheiro? O político vai viver com o salário dele. Vocês realmente acreditam nisso? Obviamente que não. Tudo será feito por fora com o uso de criptomoedas em favor do político, assim como favorece a gente. Ele não quer pagar imposto, assim como o Paulo Guedes também não quer pagar imposto e usa paraíso fiscal. Os outros políticos também não querem pagar imposto e não vão pagar. Eles vão utilizar criptomoedas para isso. E pouco a pouco, notem que o Estado vai perdendo controle sobre o dinheiro. Inclusive, o próprio Estado para de usar a moeda estatal, sem perceber que isso vai matá-lo por inanição. O que eu estou passando para vocês é que o Bitcoin não é inevitável somente para a gente, como indivíduos livres, e sim também para os próprios parasitas, para o próprio Estado. Eles não se dão conta ainda do tamanho do problema que eles arrumaram. Basta abrir um pouquinho os olhos que você começa a enxergar o que está acontecendo em todas as partes. Tem a Rússia, como eu mostrei para vocês, tem a blockchain do governo brasileiro, como eu mostrei para vocês, tem brasileiros com 276 bilhões de reais em criptomoedas, 3 vezes o que eles têm em ações de empresas dos Estados Unidos, né? Olha aqui, total em ações de empresas dos Estados Unidos é de 88 bilhões. Criptomoedas, somente por parte dos brasileiros, 276 bilhões. E tem gente que fala que criptomoedas não vão dar certo. Já deram, já são muito maiores do que ações de brasileiros lá no mercado dos Estados Unidos. Outra matéria. A revolução tem freio. Agora, pontos do cartão do Banco do Brasil estatal podem ser trocados por Bitcoin. Clientes do Banco do Brasil que usam cartões de crédito e débito podem trocar os pontos de seus cartões por Bitcoin.
por meio de uma parceria entre a Dotze e a exchange de criptomoedas Foxbit. Então você pega os pontos que você recebe do teu banco estatal e transforma em Bitcoin. Você está fugindo do sistema. Note que todo mundo está escapando do sistema estatal pouco a pouco. E vamos continuar aqui, ó. Venda de criptomoedas do Flamengo faz plataforma travar. Vendeu tanto token do Flamengo aqui que travou todo o sistema. E aí, para que serve esse tipo de token que tem agora no Flamengo, tem lá no Atlético Mineiro, tem no Corinthians, tem tudo que é clube? É a digitalização da carteirinha de torcedor. Agora o torcedor pode votar no clube dele, votar em mudanças no clube dele por meio de um token digital. O mundo inteiro está se digitalizando e o Estado está ficando para trás.